Principal atividade e fonte de riqueza e desenvolvimento do Brasil, o agronegócio é o combustível para o motor econômico do país. Mas junto com sua importância e capacidade de riqueza, a atividade carrega questionamentos e incertezas quanto ao seu prejuízo a terras, ambientes e climas. Suas potencialidades e dificuldades são tema do documentário O Agronegócio na Balança, que inicia agora. Dados do Ministério da Agricultura demonstram que 1 em cada 3 reais produzidos no país provém da atividade do agronegócio. Mas o que de fato é agronegócio? O que é a comercialização de grãos, bovinos, enfim, tudo que envolve a área do campo. Nada. É você gerenciar agropecuária, alguma coisa a ver com o meio agrícola. Agronegócio eu acho que é comércio de bovinos e de safra também, de soja. São lavouras, tudo que se entende de safra é agronegócio. Acho que é bom, a maior parte do lucro do estado eu acho que está envolvido com agronegócio. O estado não vive sem agronegócio, porque a renda principal do estado é o agronegócio. Não entendo nada. Nada. Agronegócio não entendo nada. Nosso estado ele é fundamental, porque aqui a base da economia é a colheita de grãos. O professor e analista da Embrapa, Euclides Maranhão, explica a nova ideia que envolve a atividade. Porque o conceito que existia era sobre a agricultura, né? Então, tinha uma mente fechada de que se enxergava apenas a produção, né, lá dentro da fazenda, né? E se esquecia que tudo que está fora da fazenda também é agronegócio. Então, aí o agronegócio deu um outro conceito, deu uma outra dimensão. Tanto é que quando nós falamos do agronegócio, tanto no Mato Grosso do Sul como no Brasil, ele é o maior negócio do país e do estado também. Mas não quando nós olhamos apenas a produção no campo, vai muito mais além disso. Imagine você que para o produtor que vai plantar soja, por exemplo, ele precisa de adubo, ele precisa de máquinas, ele precisa de mão de obra, ele precisa de banco, ele precisa de serviços. Esses serviços estão fora da fazenda, mas estão antes da produção ainda. E isso é agronegócio também. O histórico da atividade econômica brasileira tem fortes raízes que culminaram no que chamamos hoje de agronegócio. Desde o cultivo do pau-brasil, a implantação da pecuária nos Pampas, passando pela exploração da borracha na Amazônia e chegando à soja como principal mercadoria do Brasil, a atividade no campo se mostrou presente na construção da história nacional. No Mato Grosso do Sul não foi diferente. O início de sua caminhada econômica, ainda sem a ideia de cadeia produtiva, que é a base do agronegócio, se dá com o cultivo da erva mate, no período do final do século XIX e início do século XX, no território que ainda pertencia ao estado de Mato Grosso. A ocupação e ordenamento do espaço de Mato Grosso do Sul se deu por 2 tipos de povoamento. O espontâneo, geralmente nas margens dos rios e com um objetivo mais comercial, e o dirigido, onde eram formadas comunidades para facilitar a ligação da região com os centros mercadológicos brasileiros. Tal atividade contribuiu significantemente para a atual configuração geográfica da produção agropecuária no estado. Hoje, de acordo com o Ministério da Agricultura, o país é o maior exportador de carne bovina, de frango e açúcar no mundo. Em 1970, se produzia 1.500 quilos de soja por hectare. Hoje, há uma produção de 4.000 quilos. Maranhão acredita essa liderança à utilização de tecnologia e pesquisa no desenvolvimento do agronegócio. A agricultura do Mato Grosso do Sul começou a despertar a partir dos anos 70 e 80, que foi quando foi dado um impulso, né, para a agricultura no Brasil como um todo. A primeira coisa que aconteceu foi a criação da Embrapa. O governo brasileiro, na época, decidiu que teria que criar uma empresa de pesquisa agropecuária, distribuída em todo o território nacional, para que se encontrasse soluções tecnológicas para a agricultura brasileira. E nós não poderíamos mais sobreviver da importação de tecnologias de fora, quando elas estavam adaptadas aos países de origem e não ao nosso país. E juntamente com essa contribuição para o crescimento econômico, o agronegócio traz consigo números preocupantes, quase que na mesma proporção dos pontos positivos. O cerrado, que é um grande bioma mundial e predominante no Brasil, sofre consequências práticas do agronegócio.
onde hoje existe apenas 20% dos 2 milhões de quilômetros quadrados da vegetação original. Os responsáveis por isso são as queimadas, o preparo intensivo do solo, desmatamento, práticas diretamente ligadas à cadeia do agronegócio. O ativista Onildo Lopes comenta sobre a dificuldade em conciliar a produção de riqueza e a preservação ambiental. O meio ambiente corre um sério risco, né? Já está sendo destruído, né? Córregos, os rios. A pecuária no passado, por exemplo, destruiu o rio Taquari, né? Agora, por exemplo, e aí o rio Vacaria, é um importante rio aqui do centro do Mato Grosso do Sul. Como está a situação dele? A gente percebe que seus afluentes estão sendo assoreados devido ao desmatamento que o fazendeiro fez em 50 anos, ou mais de 100 anos de exploração do solo, né? O capitalismo coloca em risco a própria sobrevivência do planeta, né? Do homem e tudo. O professor e analista Euclides Maranhão acredita que uma das causas para tal degradação foi um incentivo para a abertura e desbravamento do centro-oeste por parte dos produtores. São áreas que as matas já foram derrubadas há muitos anos, foram abertas, os produtores lá das décadas de 30, 40, 50, eles implantaram essas pastagens, derrubaram o mato e implantaram essas pastagens, né? Se foi da maneira correta ou não, na época foi incentivado isso, né? Para que se abrisse o centro-oeste, para que se abrisse o Cerrado brasileiro. E o produtor realmente veio e abriu. Com 2,5 milhões de hectares ocupados no estado com a produção intensiva, grãos, cana-de-açúcar e 16 milhões de hectares dedicados à pecuária, Maranhão idealiza a conciliação das duas atividades para minimizar os prejuízos ao meio ambiente. Nós podemos dobrar a nossa produção de soja no Mato Grosso do Sul sem derrubar uma árvore. É só você começar a ocupar as áreas de pastagens degradadas com agricultura. Você vai ocupar essas áreas, vai melhorar as pastagens. Nós podemos ter um aumento na produção de grãos e também de carne, porque uma vez a pastagem, o solo recuperado, etc., volta uma pastagem de melhor qualidade. Onde eu tenho hoje um boi por hectare, em média no estado, eu posso ter 3, 4 bois no hectare. Com a ampliação do debate para a melhoria da atividade no Brasil, surge um novo método de produção, o chamado agronegócio sustentável. Para uma atividade ser de fato considerada sustentável, é preciso obedecer e criar práticas corretas em 3 vertentes. A sustentabilidade social, que diz respeito à sobrevivência das pessoas que estão em torno do processo de produção, ao trabalho infantil, entre outros fatores. A vertente econômica, sendo o retorno econômico distribuído para todos os envolvidos no processo, e a ambiental, que são os cuidados com a terra, plantio e clima, que é o mais veiculado e ligado diretamente à imagem do agronegócio. O novo Código Florestal contribui de forma significativa no controle e rastreamento da atividade. Maranhão, analista da Embrapa, acredita que novos e positivos rumos estão sendo tomados com a atual ideia de gestão sustentável. O novo Código Florestal está aí, está muito debatido ainda, etc., mas ele vai, em algum momento, se adequar. O produtor rural vai se adequar a esse novo Código Florestal. E esse Código Florestal ele foi feito com base em estudos científicos, né? Portanto, as queimadas vão ter que diminuir. A produção de cana, por exemplo, no estado hoje é proibido você queimar. Tem que ser colhida a chamada cana crua. Já o ativista Onildo Lopes sugere uma proteção alimentícia para a população, questionando a capacidade de produção do país, mas sem sanar a fome que agride milhares de pessoas. E exigir que tenha um cinturão verde para produzir alimentos. Fazer esse debate, eu acho que é o que realmente importa para a população, que quem tem na sua geladeira aí farta, com produtos, carnes, frutas, legumes, laticínios. Quem que tem hoje? Só os ricos. E às vezes, esses ricos, eles vão comprar nessas frutarias que buscam esses produtos de fora, através de caminhões, gastando combustível, né? Então é completamente insustentável. Enfim, o mercado nacional depende do agronegócio para sobreviver e desenvolver-se. Os resultados com produção comprovam um caminho para a liderança do Brasil no cenário mundial agrícola. O que fica de ideia e perspectiva para um futuro próximo é conseguir conciliar a maximização da produção com a minimização dos impactos ambientais. E um grande meio para equilibrar os dois lados na balança é a pesquisa científica e o desenvolvimento de novos métodos de plantação e produção na agricultura.
Documentário produzido pelos acadêmicos do 2º e 3º ano de jornalismo do Centro Universitário da Grande Dourados. Produzido por Carlos da Cruz e Gabriel Landa, edição Rafael Henrique, orientação professora Gabriela Mangelardo.